Boa noite, que Deus nos abençoe a todos, que possamos voltar para casa melhores do que chegamos. Vamos falar hoje das mãos lavadas, né? Um trecho do capítulo de Mateus da Bíblia, no Evangelho. E antes de falar do trecho em si, esse trecho ele leva muito a gente a pensar numa palavrinha que a gente ouve muito diariamente no nosso cotidiano e que às vezes a gente não compreende, que é a sabedoria. Muitas vezes a gente entende por sabedoria uma pessoa que tem um grande conhecimento, né? É uma pessoa culta, uma pessoa erudita, uma pessoa que sabe de muitos assuntos. E às vezes essa pessoa se confunde de sábio para a gente, não, porque ele sabe tantas coisas, ele sabe falar sobre tantos assuntos. Então, às vezes ele se passa por sábio, mas o sábio, na verdade, tem até essa definição no próprio Aurélio, tem as duas, essa do erudito, mas também tem a segunda, que é a pessoa que pratica o conhecimento que ele tem. Esse é o verdadeiro sábio. Dá um exemplo? Teve um filósofo desses atuais que ele estava participando de um programa de rádio e ele estava falando coisas magníficas, né? De como a pessoa ser melhor, de como implantar as virtudes na vida, de como enfrentar os desafios, de como superar as diferenças, superar as dificuldades. Então ele estava falando coisas ótimas e o radialista então falou assim, nossa, tudo é muito bonito e explica para a gente, como é que o senhor pratica isso tudo que o senhor está falando? Aí ele falou, não, na verdade eu não pratico, eu sou professor, então eu ensino as pessoas o caminho, mas eu mesmo não consigo praticar tudo. Quer dizer, essa pessoa é um sábio? Ou essa pessoa tinha muito conhecimento? Quando a gente olha, por exemplo, para as histórias antigas, né? Essas histórias onde normalmente tem um sábio, o sábio é um monge, é o chefe dos monges lá no monastério, é um padre muito erudito, que pratica lá, que viveu anos dentro da igreja, décadas dentro da igreja, é uma pessoa que mora dentro de uma caverna. Quer dizer, normalmente o sábio das nossas histórias não é uma pessoa que tem grande conhecimento, é uma pessoa que está inclusive afastada um pouco do cotidiano, porque de praticar tanto aquilo que ele prega, ele até se destoa um pouco do cotidiano. Vamos dar um exemplo? Sócrates. Sócrates, talvez o maior filósofo de todos, inclusive na filosofia tem o período pré-socrático e pós-socrático. Sócrates era um sábio que não atendia às conveniências cotidianas da sua época, e na verdade ele buscava a sabedoria nas pessoas, buscava o conhecimento das pessoas, e até por causa disso, pela sua língua afiada, ele foi até preso. Ele foi preso porque ele questionou os poderosos da sua época. Na época ele morava em Atenas, e Atenas estava sendo governada por Esparta. E ele falou mal do governo, falou mal das pessoas, dos ricos, e por causa disso ele foi preso para que levasse um susto, né? E desfazesse e se retratasse com o que ele estava dizendo. Mas Sócrates falou, não, o que eu falei não era verdade, o que eu não era mentira, o que eu falei era verdade, então eu não tenho nada que me retratar. Ele passou então anos na prisão e acabou sendo morto pelo que ele havia dito com relação aos poderosos da sua época. Não só Sócrates morreu por conta da sua verdade, mas o próprio Jesus Cristo, né? E tantos outros, Giordano Bruno, Joana d'Arc, até os próprios discípulos, né? O que aconteceu com os discípulos, né? Como é que eles morreram? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Vários outros discípulos foram crucificados, outro foi queimado, outro foi afogado, 2 foram decapitados. Então, quando a gente tem a nossa verdade, né? A gente tem a nossa sabedoria, a gente vive essa sabedoria, a gente tem a força para enfrentar até a morte, né? A sabedoria, então, ela não pode ser só teórica. Por que ela não pode ser só teórica? Imagina que a gente fosse aprender a andar de patins, uma coisa difícil, né? Como bicicleta, que a gente nunca esquece, né? Imagina que a gente fosse andar de patins, a gente pegasse um livro, Como Andar de Patins. Lisse de cabo a rabo, sabia exatamente qual que é o patins, os tipos de patins, como pôr o pé, como frear, como é que anda, como é que faz a angulação da curva. Se a gente souber tudo sobre como andar de patins e nunca ter andado, e a gente for numa ladeira, colocar o patins no pé e for tentar descer a ladeira, nós vamos esborrachar no chão, não vamos? Por quê?
Porque o conhecimento ele tem que ser praticado. A mesma coisa de uma natação. Se a gente souber tudo sobre nadar, mas nunca estou na piscina, sabe tudo. Se a gente entrar na piscina e nos segurar na borda, nós vamos nos afogar. Né? A gente, então, para praticar esse conhecimento nosso, né, para caminhar rumo à sabedoria, inclusive Platão, Sócrates, falava que a sabedoria é a moeda mais preciosa que nós temos e que a gente deveria trocar tudo pela moeda da sabedoria. Muitas vezes, para a gente praticar essa sabedoria, essa nossa verdade, e nós como os cristãos, a nossa sabedoria são os mandamentos, né, além das virtudes, para a gente praticar a nossa sabedoria, muitas vezes a gente tem que romper tradições, tem que romper paradigmas dentro de casa, né? Por exemplo, a minha mãe nunca me levou, quando eu era pequeno, para fazer trabalho assistencial. Peraí, mas não é porque sua mãe não te levava que você não pode levar. Na minha casa sempre tem um que não está conversando com o outro. Peraí, mas se sua casa isso é uma realidade, para a gente não precisa ser. Nós temos que romper o paradigma. Nós temos que romper a barreira. Tem uma historinha que fala que um casal se casou e quando eles voltaram da noite de núpcias, a esposa foi fazer um peixe assado, temperou o peixe. Antes de colocar no forno, ela foi e cortou a cabeça do peixe. Aí o marido falou assim, mas por que você cortou a cabeça do peixe? Ela falou, não, porque para fazer peixe, né, tem que tirar a cabeça, porque senão o tempero não pega. Ele falou, mas não faz sentido isso, não tem nada a ver a cabeça com o corpo do peixe. Quem te falou isso? Minha mãe. Vamos lá na sua mãe. Foram na mãe, por que quando a gente vai fazer o peixe no forno, a gente tem que cortar a cabeça do peixe antes? Ela falou, porque senão o tempero não vai ficar muito bom. Eu falei, mas não faz sentido, o marido, né, da filha dela, a cabeça não tem nada a ver com o corpo do peixe, então quem foi que te falou isso? A sua avó. Vamos lá na avó. Foram na avó. Vó, como é que faz peixe? Assado. Você pega, tempera, páprica, parará, corta a cabeça, põe no forno. Mas para que tem que cortar a cabeça? Não, porque senão o tempero não fica bom. Eu falei, mas vó, não tem nada a ver o tempero com a cabeça do peixe? Quem foi que te falou isso, vó? Falei, me falou, lembrei. É que quando eu casei com seu vô, o nosso forno era muito pequeno. E aí quando a gente comprava peixe, os peixes eram grandes, não entrava no fogão. Então a gente sempre cortava a cabeça para poder entrar. Então o cortar a cabeça virou uma prática que foi sendo passada de geração para geração, sem a gente saber o porquê, sem saber por que a gente faz. O fato é que a gente faz. Não tem o tal da comida remosa, né? Tem isso? Não vamos comer porco porque corpo é remoso. Quem falou isso? Isso é até uma herança dos nossos irmãos judeus. Para eles o porco é remoso. Então tem algumas verdades para a gente na nossa vida cotidiana, né? Aquilo que a gente herda dos nossos pais, que às vezes a gente tem que romper o paradigma, né? Vocês já pensaram quanto que nós somos parecidos com os nossos pais? Se alguém tiver dúvida do quão parecido é com o pai ou com a mãe, pergunta para a cônjuge ou para o cônjuge. Normalmente ele sabe, né? Minha esposa fala que eu sou igualzinho a minha mãe, mas só puxei as coisas boas. Mas nós somos muito parecidos com nossos pais, não somos? Se nós somos muito parecidos com os nossos pais, que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos, já que eles vão ser parecidos conosco? Percebe que a gente tem que quebrar a corrente, quebrar o paradigma, que nós temos que dar o exemplo, e o exemplo não é teórico, o exemplo é prático. Tem pessoas que são mais sábias do que outras, tendo menos estudo. Tem pessoas que na sua simplicidade de conhecimento, têm tanta verdade de atitude, pratica tanto bem as virtudes que ele conhece, os mandamentos que ele conhece, que ele é mais sábio que uma pessoa instruída, uma pessoa culta, uma pessoa erudita, porque aquela só tem um conhecimento teórico. Nós temos então que quebrar as nossas tradições para avançarmos rumo aos mandamentos. No evangelho que deu base para a palestra de hoje, o evangelho de Mateus, conta-se que Jesus estava com os discípulos e vieram ao encontro deles, em Jerusalém, alguns fariseus e escribas. Fariseus era o clero judaico da época. E os fariseus chegam para Jesus e falam, Jesus, como permites que seus discípulos comam sem antes terem lavado a mão? Isso é contra a tradição. Isso não era uma questão de higiene, era uma questão de cumprir a tradição judaica da época.
E Jesus fala para ele, mas espera um pouquinho, por que vocês dão tanta importância ao lavar as mãos, a essa tradição, se vocês mesmos no mandamento fala para honrar pais e mães, fala ainda para jogar ao fogo aquele que maldizer seu pai e sua mãe, e vocês não cumprem os mandamentos? Vocês se preocupam com as suas tradições, mas não se preocupam com os mandamentos. E depois ele disse, essas pessoas me seguem com os lábios, mas não me seguem com o coração. Aí ele saiu, ele estava dentro de uma casa, saiu a multidão e falou para a multidão, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, é o que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca vem do seu coração. Então sai do coração todos os assassinatos, todas as roubalheiras, toda a corrupção, toda a maledicência. Se a gente pratica o pecado, é porque isso veio do nosso coração, de acordo com Jesus. Nosso coração está corrompido, né? E os discípulos então falam para Jesus, Jesus, os fariseus se escandalizaram com o que você está dizendo. E ele falou, toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celestial será arrancada. E chamou os discípulos, venham, eles são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz cego, ambos cairão no buraco. Então nós temos que romper as tradições. Nós temos que implantar na nossa vida o Evangelho. Implantar na nossa vida, praticar na nossa vida os mandamentos. Quais são os mandamentos? Amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos. Nós temos que ser práticos. Livrinho de Chico Xavier, psicografado por Irmão X. Chegou no portão do céu um erudito de Bíblia, Macário Fagundes, era o nome dele, e chegou com uma Bíblia levada junto ao peito diante do porteiro, São Pedro, né? Do porteiro do céu. E chegou lá, se apresentou, eu sou o Macário Fagundes e eu gostaria de passar agora a minha eternidade em descanso pela vida que eu tive. E o porteiro perguntou para ele, mas o que você fez durante a vida? Ele falou, eu sei tudo o que há de se saber sobre a Bíblia. Inclusive, enquanto encarnado, ainda encarnado, antes daquele momento, ele era tão aficionado na Bíblia que um amigo dele chegou para ele e falou assim, Macário, eu concordo com o Novo Testamento, estamos juntos no Novo Testamento, mas o Velho Testamento tem algumas coisas que dão uma forçada, né? Aí esse amigo falou para ele, por exemplo, o caso de Jonas. Você acredita mesmo que Jonas foi engolido por uma baleia, ficou um tempão na barriga da baleia e depois saiu vivo? Aí o Macário respondeu para ele, claro. Inclusive, se na Bíblia tivesse escrito que Jonas tinha comido a baleia, e depois a baleia tinha saído viva, eu acreditaria porque estaria escrito na Bíblia. Então ele era um aficionado da Bíblia, e voltando ao portão, ou então São Pedro perguntou para ele, não fala que é São Pedro, mas vamos chamar ele de São Pedro, falou para ele, mas o que você fez com todo esse conhecimento que você teve da Bíblia? Ele falou, não, vai tomar um pouquinho de tempo. Ele falou, não, nós não estamos com pressa, pode falar. Ele falou, não, a Bíblia, eu fui um estudioso da Bíblia, muitas pessoas que ficaram vivas estudam sobre as minhas resenhas, fiz comentários à torta e à direita na Bíblia, e foi falar da Bíblia. A Bíblia tem tantos livros no Velho Testamento, tem tantos livros no Novo Testamento, o maior salmo é tal, recitou o salmo, o menor salmo é tal, o maior versículo é tal, o menor versículo é tal. Dos livros, a Bíblia tem tantos versículos, dos versículos tem tantas palavras, e de tantas palavras tem tantas letras, e foi falando detalhadamente tudo o que se podia falar tecnicamente da Bíblia. E São Pedro olhou para ele e falou, nota, quando ele acabou, né, todo o seu parecer, ele falou, não, mas realmente você entende muito de Bíblia, mas eu acho que você não entendeu a minha pergunta. O que você fez para os outros com esse conhecimento que você adquiriu? Ele falou, não, as outras pessoas, bom, como eu disse, as pessoas estudam com os relatos que eu fiz com relação à Bíblia. Ele falou, mas você não chegou a praticar tudo isso que você aprendeu, então? Aí ele falou, não, porque na epístola de São Paulo aos Romanos, ele fala que nós somos salvos pela fé.
Então a minha fé na Bíblia é suficiente, ou deveria ser. E o porteiro fala, na verdade, São Paulo, que era Saulo, né? Ele deu a vida dele para praticar o bem. E ele mesmo disse também em outra epístola que é necessário amar o próximo como Deus nos ama. E Macário ficou um pouco sem graça e falou, é verdade. Falou mesmo. Foi então, Macário, você deveria ter pego todo esse conhecimento seu e praticado. Ele falou, mas e agora? Como é que a gente faz? Ele falou, agora está muito simples. Você aprendeu tudo isso que você aprendeu na Bíblia, ao invés de você ter o descanso que você acha que merecia, você vai ter que voltar de novo para a terra, renascer e praticar. Aí Macário chorou copiosamente, entendeu o que estava acontecendo e se preparou para viver de novo, para praticar o Evangelho. Nós, portanto, não é suficiente sermos teóricos. Não é? Não é suficiente a gente saber a Bíblia de trás para frente se a gente não pratica. E Deus põe uma exclusividade em algum povo, né? Falei, esse aqui eu vou salvar e esse aqui eu não vou salvar, porque esse aqui seguiu melhor e esse aqui não seguiu. Né? Como se a salvação fosse algo exclusivo de um povo. Tem um trecho de Malaquias, no Antigo Testamento, em que Deus aparece para os judeus já tinham saído do Egito, estavam procurando a Terra Santa, a Terra Prometida, e Deus apareceu para eles e falou, cuidado, vocês estão seguindo as suas tradições, mas não estão seguindo a mim. Falou, no mundo inteiro, no oeste, de leste a oeste, tem nações me servindo incenso e me fazendo oferendas, porque o meu nome é grande entre eles. E vocês não estão me seguindo. Quer dizer, os judeus naquela hora pensavam que eles eram o povo que a ser salvo, né? Era o povo de Deus, e eles pensaram, mas espera um pouquinho, nós somos o povo que vamos ser salvo, somos o povo de Deus. Como é que nações no mundo inteiro estão servindo a Deus se eles não sabem de Deus? Se somos nós que sabemos de Deus. Porque os outros povos seguem pela prática. Porque o conhecimento teórico deles leva à prática de Deus. Leva à prática dos mandamentos. E Jesus? Jesus falou algo parecido? Falou. Logo depois dessa passagem do Evangelho de Mateus, tem uma passagem de Lucas 13. Jesus está novamente com os fariseus e com os escribas e adverte os fariseus. Vai chegar o momento que Deus, meu Pai Celestial, vai se sentar a essa mesa, vão estar sentados junto com o Pai, nações do Oriente e do Ocidente, quer dizer, nações do mundo inteiro. O meu Pai vai estar com essas nações junto com Isaías, Abrão e Jacó, e vocês, que eram para ser o povo escolhido, vão estar de fora da janela, olhando a festa do meu Pai, e vocês vão ficar com choro e ranger de dentes. Como é que as nações do Oriente e do Ocidente servem a Jesus, ou serviam a Deus, se eles não o conheciam? Eles serviam praticando, sem conhecer. Como é que pratica o mandamento de Deus sem conhecer? Sendo virtuosos, ajudando o próximo, não é? Sendo pessoas boas, não é? Na verdade, essa sabedoria que a gente busca, na verdade deveria ser o foco da nossa vida, não é? Nós deveríamos dar todas as nossas forças para alcançar essa sabedoria, essa prática dos mandamentos, não é? Tem uma passagem que fala que havia um comprador de pérolas e de repente ele achou a pérola mais valiosa. Isso é na Bíblia, não lembro qual que é o capítulo e versículo. Ele achou a pérola mais valiosa, e quando ele achou a pérola mais valiosa, ele vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Nós devíamos vender tudo que a gente tinha, vender no sentido figurado, né? O vender é largar aquilo que nos impede de praticar a vontade de Deus,
A gente devia parar com tudo e servir a Deus. Não é isso que Ele nos pede? Né? Ele fala, se o seu olho é motivo de tirar do caminho, arranque seu olho. Se seu olho for motivo de perdição, arranque seu olho. É melhor ficar caolho do que perder o caminho para a salvação. Não é? É melhor a gente se confrontar, se enfrentar, do que deixar a vida rolar e perder o caminho da salvação. O caminho da felicidade. Qual é o caminho da felicidade? Né? Até pegando um referencial de outro filósofo, um filósofo chamado Kant. Kant fala o seguinte: se a gente for procurar a felicidade, indo diretamente de encontro a ela, nós nunca seremos felizes. Olha que legal. Para Kant, ele fala, se a gente tentar pagar o preço, ou qualquer preço, para ser feliz, às vezes o preço pode sair caro demais, não é? Pela simples felicidade, pela simples entre aspas, não é? Porque tem gente que faz cirurgia estética demais para tentar ser feliz, pode ser que o preço saia caro. Tem gente que cultua a preguiça ao invés de cultuar o trabalho. Uma hora a conta chega, não é? Tem gente que prefere ficar em casa sem fazer as pazes com os parentes, porque isso dá muito trabalho, e acha que é feliz sem precisar fazer esse confrontamento. Ele está lá, eu estou aqui, eu sou feliz desse jeito. Ele não fala assim? Eu sou feliz desse jeito. Não. Se a gente não pratica, a gente não vai ser feliz de acordo com Kant. Com Kant. Como é que a gente é feliz de acordo com Kant? A felicidade, de acordo com Kant, ela vem de forma indireta. Como indireta? Quando nós cumprimos o nosso dever, quando nós fazemos aquilo que a gente crê, as virtudes, os mandamentos, repito, quando a gente pratica, o nosso bem-estar é tão grande, o nosso sentimento de realização é tão grande, não é? A nossa alegria de ter ajudado uma outra pessoa, num caso de um trabalho assistencial, por exemplo, a felicidade, ou a alegria de ter contribuído para a vida de outra pessoa, da gente ter somado na vida de outra pessoa, o sentimento de exercer o nosso dever é tão grande para Kant, que isso se volta para nós através de felicidade. Então a gente não é feliz quando a gente tenta puramente ser feliz. A gente é feliz como consequência do dever. Porque quem perdoa é mais feliz ou menos feliz? Mais feliz. E quem se arrepende? Mais feliz. E quem pede desculpa? Mais feliz. E quem faz trabalho assistencial? Volta mais feliz ou mais triste? Mais feliz. E quem se voluntaria para ajudar a vida de outra pessoa? Para tornar a vida de outra pessoa melhor? Para ser o anjo que aquela pessoa pediu? Não é? Porque às vezes quando a pessoa está pedindo um prato de comida e somos nós que levamos a cesta, nós somos os próprios anjos do Senhor. Nós estamos encarnando o anjo que a pessoa pediu. Quando a pessoa precisa de uma palavra e nós vamos visitar, nós estamos encarnando o anjo que aquela pessoa pediu a Deus. Deus, pelo amor de Deus, manda alguém aqui para conversar comigo. Eu estou precisando conversar, só conversar. E quando a gente pratica a caridade, a gente fica mais feliz ou mais triste? Mais feliz. Então faz sentido o que Kant diz, né? A felicidade não é conquistada pela busca da própria felicidade. A felicidade ela é conquistada quando nós exercemos o nosso dever de homens, de mulheres, o nosso dever de espírito, o nosso dever de cristãos. Se nós amamos a Deus, e amar a Deus significa amar as circunstâncias que Ele nos dá na nossa vida, ama a nossa família, ama a nossa condição financeira, ama o nosso emprego, não foi tudo dado por Ele? Amar a Deus significa amar as atribuições dEle. Se eu amo a Deus, amo tudo, amo a minha vida, amo os meus desafios, amo a mim mesmo e amo o meu próximo, né? Isso tudo é o conjunto, é a chave para a felicidade.
De novo, porque quando a gente pratica um ato de caridade, a gente volta muito melhor. Porque quando a gente sabe que o mundo ficou melhor porque nós existimos, é muito triste para a pessoa. Isso quem fala é uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross, que ela trata de pacientes, tratava de pacientes em período de quase morte. Não que morreram e voltaram, isso, mas estavam já em tratamentos paliativos. Quando a pessoa para ela, pela vivência dela, quando a pessoa é mais espiritualizada, quando a pessoa tem esse preenchimento de ter feito a vida de outras pessoas melhor, esse sentimento assim, de que o mundo é melhor porque eu existi, né? Eu consegui somar ao mundo, eu consegui ajudar, eu consegui, na medida do meu possível, fazer a diferença para o bem. E isso dá um conforto lá no momento, pouquinho antes da morte. Aqueles momentos de tratamento, quando não tem mais como salvar o corpo físico. Isso sustenta a alma, de acordo com Elizabeth Kubler-Ross. Então, de novo, nós seremos felizes quando praticarmos o dever. Nós seremos felizes quando formos sábios, a ponto de entender que é loucura, seguir outro caminho senão o de Deus. É loucura. Ainda mais nós espíritas, né? Porque a gente sabe qual que é o nosso desafio depois do desencarne, né? É passar uma temporadinha, né? Pelo umbral, né? E o tempinho no umbral vai depender de quê? Do nosso dever de cristãos. Da nossa prática das virtudes. Da nossa prática dos mandamentos. Isso é uma pessoa sábia. Isso é ser sábio. Só para finalizar, tem uma passagem do Antigo Testamento ainda que Salomão, recém-empossado, eu ia falar presidente, mas o imperador do seu império, ele era adolescente e estava com um pezinho atrás, como é que ia ser o rei. E estava com muita insegurança. Em determinada noite ele fez uma oração para Deus e em sonho Deus apareceu para ele. E ele falou para Deus: Deus, o Senhor ajudou meu pai Davi, o Senhor deu a ele um bom coração, o Senhor instruiu ele e ele foi um rei magnífico. Ele soube distinguir todos os pormenores do nosso reino. O Senhor o inspirou e o Senhor deu para ele um filho, que sou eu, que hoje ocupa o trono. Ele era adolescente, como eu disse. Aí ele continuou, Salomão: Deus, eu peço, por favor, que me ajude como o Senhor ajudou o meu pai, porque o meu reino é grande demais, porque são incontáveis as pessoas do meu reino, e eu não sei cuidar dessas pessoas. Eu temo por não ser uma pessoa justa. Então, Deus, amanse o meu coração, dê ao meu coração sabedoria, dê ao meu coração amor, para que eu possa ser justo, para que eu possa ser justo com as pessoas, para que eu possa ser justo com o meu reino. E Deus gostou da oração de Salomão e falou para ele: Salomão, você podia ter me pedido para ser a pessoa mais rica do mundo, você podia ter me pedido para que eu estendesse a sua vida para viver muito mais anos, você podia ter me pedido para eu acabar com seus inimigos, você podia ter me pedido para que eu expandisse o seu império, mas ao invés de tudo isso, você me pediu para te dar um bom coração. Você me pediu que eu ajudasse a ser justo com o seu reino. Então eu vou fazer de você, vou dar tudo isso que você pede, a justiça e o amor do seu coração, e como prêmio pelo seu pedido, eu vou te dar o maior dos reinos e vou te fazer o homem mais rico de toda a terra durante o período que você viver. Quer dizer, ele não pediu pela felicidade da riqueza, a felicidade para acabar com os inimigos dele, para a expansão do reino. Ele pediu para Deus o dever: me ajude a ser uma pessoa boa, me ajude a ser uma pessoa justa, me ajude a ter amor no meu coração.
E pelo dever que ele pediu forças para Deus, Deus deu a felicidade para ele, que foi tornar o reino dele o maior de todos e ele o mais rico de todos. Então, que possamos nós aplicarmos essa sabedoria na nossa vida, né? Que possamos nós não sermos só eruditos, só teóricos, né? Que possamos nós não somente andar com o evangelho debaixo do braço, né? E sermos cultos no evangelho, mas que possamos pegar as palavras, os mandamentos e praticá-la a nós mesmos, e praticá-la junto aos nossos irmãos, e praticarmos junto aos nossos parentes que a gente não está conversando, e praticarmos junto com aquela família que está precisando da cesta de alimento, né? Porque, no final das contas, como disse Emmanuel, fora da caridade não há salvação. Então, que Deus abençoe a todos, que assim seja.